A paz do Senhor a todos. Vamos agora para a nossa última aula dessa primeira parte do curso de discipulado da Escola Bíblica Betel. Foi muito bom estarmos juntos até aqui, nesse início de caminhada. E eu espero que todos nós possamos ter aprendido bastante e compartilhado dessas experiências e entendermos que isso é apenas o início, né? Então, iniciemos a nossa aula propriamente dita, né? Como eu falei na outra aula, eu prefiro esse formato mais Bíblia mesmo, acho que tem mais valor o texto do que propriamente dito, né? Ficar olhando para o pregador. Então, pessoal, é o seguinte, é interessante que esse curso de discipulado ele foi idealizado pela CPAD, né, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e também pela Betel, né, que é a Associação das Igrejas Batistas, e dentre eles o currículo é um consenso de deixar o evangelismo para a última parte desse primeiro módulo, né? E isso tem um motivo, é porque você que tem acompanhado as aulas até agora, entende que você aprendeu diversas coisas que você não sabia antes de entrar na igreja e que não seria coerente você chamar pessoas para vir para a igreja sem você ter sequer a ideia do que esperar na igreja, né? Você deve ter sido alcançado por alguém ou alguém te levou na igreja. Hoje nós já temos pessoas que são nascidas, né, na igreja. E isso tem lados positivos e negativos. Por que que eu falo disso? No decorrer da nossa aula, a gente vai ver que nós... Houve um tempo, né, eu vou escolher bem as palavras, houve um tempo em que todos que estavam na igreja evangélica foram evangelizados. E eles ouviram a palavra do evangelho e chegaram. Hoje em dia, com a multiplicação e com o passar das gerações, já pessoas nasceram sendo filhos de pessoas alcançadas, né? Às vezes, gerações foram passadas e hoje nós estamos como outrora aconteceu com os judeus, como em outro tempo aconteceu com a Igreja Católica, né? Hoje a gente já tem gerações de pessoas que estão dentro da igreja, mas que muitas delas não são igreja. E por que que é importante a gente saber disso? Porque, como eu falei, o evangelho ele tem que ser repassado. Então, não importa se a pessoa está nascida, né, nasceu na carne, que seus pais já estavam na igreja. Em algum momento, ela precisa ser evangelizada para que então ela consolide sua fé, ela passe pelo discipulado, para então ela saber de fato em que se consolida a sua fé, né? Porque de outra forma ela fica como se fosse o livro de Jó, né? Citando que o livro de Jó, quando finalmente Jó tem um encontro com Deus, ele diz: eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Então Jó ele tinha uma ideia de que Deus existia, mas ele não tinha propriamente um relacionamento ida e vinda com Deus de intimidade. E isso acontece muitas vezes quando temos pessoas que, meu pai é da igreja, meu avô é da igreja, e a pessoa não entende por que que ela está lá, porque afinal de contas, desde criança ela foi sendo levada, mas não foi apresentado para ela essa razão, né? Então, assim, o evangelho, o evangelismo, ele inicia tudo, tá? Como eu até já falei lá na primeira aula, né? Ficou interessante porque não foi proposital, mas acabou que eu ministrei a primeira aula e acabei ministrando a última dessa, né?
E assim, como eu disse lá, a palavra evangelho, para a gente, ela vem de evangelion, no grego, que são boas novas, né? E é exatamente por isso que eu estou falando dessas pessoas. Às vezes, para ela, não tem nada novo. Para ela sempre foi assim. Só que essa novidade, ela tem que acontecer dentro da pessoa, não é fora dela. Então, é o que eu sempre falo, toda pessoa ela precisa ser evangelizada, ela precisa receber o contato com Deus, alguém apresentar para ela a porta e a partir daí ela trilhar o caminho. Então, nessa nossa aula, a gente vai ver o que é evangelizar e o que não é evangelizar. Quem precisa ser evangelizado e quem já não precisa mais ser evangelizado, tá? Veja bem, quem precisa ser evangelizado e quem não precisa mais. Quem não precisa mais é porque já foi feito aquilo, tá? Então, veja o seguinte, eu deixei já os versículos bem vistos, né? Para a gente poder ver, muita gente acompanha no celular. Mas algo que eu queria chamar a atenção é o seguinte, quando a gente vai falar de evangelizar, que Jesus dá a comissão, ele sempre fala no final das cartas. Você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, sempre o id para evangelizar é no final, não tem o id antes. Exatamente porque, como eu falei acerca desse curso, a pessoa tem que aprender primeiro o que ela vai fazer para que depois ela faça, né? Então, por exemplo, você faz um curso técnico, né? E aí o estágio só é no final do curso, ele não é no início do curso. Não quer dizer que você já sabe tudo do curso, mas você vai estagiar supervisionado, porque isso faz parte da sua preparação, tá? Então veja que aqui eu até coloquei os versículos, né? Na ordem dos livros em que eu acho que fica mais coerente. Então, como eu disse, o Evangelho de Marcos é o mais antigo e eu escolhi ele para ser a primeira referência. Então, falamos de Evangelho no livro de Marcos, no capítulo 16, último capítulo. Veja que aqui no livro, após isso, ele vai para Lucas. Depois a gente vai para Mateus. O Evangelho está sendo instigado aos discípulos para que eles apregoem no capítulo 28. Depois disso, inicia-se outro livro. Em Lucas, da mesma forma, a gente vai falar sobre o Evangelho no último capítulo. Depois disso vem João. João, como eu já disse para vocês, ele é um livro diferente porque ele trata Jesus desde o início como sendo o próprio Deus e o Filho de Deus, como sendo o Filho do homem predito que teria toda a autoridade na terra e depois também nos céus por meio do que ele conseguiu na terra. Então ele já tinha essa autoridade nos céus, abriu mão dela, veio para a terra sem ela, conquistou de volta e retornou para o seu estado original com todo o poder sendo novamente repassado tanto na terra quanto no céu. E João, por ele já fazer essa retratação, ele vai um capítulo além. Então, em todos os outros, é no último capítulo, no de João é no penúltimo, né? E o último capítulo de João, Rafael? O último capítulo de João, ele fala sobre os pastores. E aí, no final mais para o final da aula, a gente vai fazer essa comparação, né? Será uma aula relativamente curta, porque, como eu disse, isso aqui é um apanhado de como você vai usar o que já foi falado antes, né? Então, iniciando aqui em Marcos, voltando, o que está lá escrito em Marcos? Finalmente, a partir do verso 14, Marcos 16, 14, até o 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntos, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto ressuscitado. Quer dizer, Jesus apareceu primeiro para outras pessoas, né? Primeiro para 2 discípulos separados, indo lá no caminho de Emaús. Depois apareceu, né? Aliás, primeiro ele apareceu lá para Maria Madalena, porque foi lá no sepulcro, né? Ela estava lá.
E aí depois ele apareceu para os outros 2 discípulos, depois apareceu para outros em outro lugar, até que finalmente ele apareceu para os 11 quando eles estavam juntos. E os relatos iam chegando, né? Maria Madalena foi e contou, e aí eles disseram, não, acho que ela tá ali, estava muito ansiosa, achou que viu Jesus, mas não era Jesus, o mestre morreu. E por eles não terem acreditado nisso, Jesus já chegou dizendo, eu não disse que ia morrer, ia ressuscitar, por que vocês estão duvidando? Né? E aí a gente vai ver isso se repetindo, né, com ênfase mais nos outros. Mas nesse momento aqui ele já chega e fala isso. Por que vocês não creram? E aí ele diz depois, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Veja que nesse momento Jesus faz uma distinção entre ser uma criatura de Deus, que todos fomos feitos por Deus, e ser um filho de Deus. Então aqui ele diz, ó, pregue o evangelho para toda criatura, ou seja, aquele que ainda não é filho. Quem crer e for batizado, veja, crer primeiro e depois for batizado, será salvo. Veja que aqui está no futuro. Quem crer e depois for batizado, será, no futuro, salvo. Mas quem não crer, será condenado. E aí Jesus fala o seguinte, ó, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja que isso aqui, Jesus está dizendo que são sinais que vão acompanhar aos que crerem. Todos esses sinais foram praticados pelos apóstolos, porque eles creram. E aqueles que eles pregavam o evangelho e as pessoas criam, também manifestavam esses sinais. Isso quer dizer que aquele que não tem esses sinais é porque de fato não creu? Não. Isso quer dizer que ele não creu na parte dos sinais. Às vezes a pessoa crê na misericórdia de Deus, tipo, não, eu acredito que Deus é misericordioso para ter mandado seu filho e ele morreu por nós, ressuscitou e que eu serei salvo. Eu creio. Mas eu não creio que Deus pode operar essas coisas por meio de mim, porque eu sou uma pessoa tão simples. Então ele creu numa parte. Ele creu na parte da salvação, mas ele não creu na parte do poder. Se ele não creu na parte do poder, ele não tem como manifestar o poder. Né? A gente até já chegou a falar sobre isso, eu não vou colocar aqui nos versículos, mas quando os discípulos viram Jesus lá no mar da Galileia, à noite, com aquela neblina, pensavam que era um fantasma, e Jesus disse, sou eu. Aí Pedro diz, se és tu, manda que eu vá ter contigo também sobre as águas. E aí Jesus diz, venha. E aí ele sobe, caminha sobre as águas, e a Bíblia cita que antes de ele chegar em Jesus, ele começa a deixar de olhar para Jesus e escuta o barulho do vento, vê as águas sacudindo, fica com medo, e então ele começa a afundar. Então, veja que você tem que manter a sua fé para que o poder de Deus continue agindo por meio de você. Então, da mesma forma, houve pessoas que um dia creram, curavam, expulsavam demônios. A partir do momento que elas pararam de crer, pararam de acreditar que Jesus operava porque ele tinha dito que iria operar e achavam que ele já não iria operar mais por causa delas, por causa da condição delas, elas passaram a não mais poder ser utilizadas, porque o combustível que permite isso é a fé. Você pode imaginar como um fogo. O fogo queima a lenha, o fogo sempre precisa ter algo para queimar. Né? Então, inclusive, até naquela parábola, né, da lamparina, a gente tem que ter o azeite para que o azeite continue mantendo o fogo aceso. Acabou o azeite, acabou o fogo. Então, esse azeite, essa lenha, é a nossa fé. Se você não está colocando a sua fé, uma hora ela vai acabar e o fogo vai apagar porque não tem o que ele queimar. Né? E então, Jesus faz essa comissão
E depois o texto continua. O Senhor, depois de ter lhes falhado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E os discípulos, né, eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E aí vem a questão, ó, cooperando com eles o Senhor. Cooperar significa operar junto. Então é como se eu fosse carregar uma saca de cimento. E aí eu chego lá e diz assim, cara, me ajuda aqui. Aí o cara pega de um lado, eu pego do outro. Fica mais fácil para mim do que se eu fosse fazer sozinho. E aqui, mas aí também, né, não tem um detalhe, não é como se eu dissesse assim, carrega tu esse saco de cimento. Então aqui tem um trabalho dos dois. Então veja que existe aqui a noção já escrita do que é evangelizar. Você se dispõe a fazer e Deus vai fazendo junto com você. Você vai fazendo uma parte, ele vai fazendo outra junto com você. E aqui fala que o que era que Deus fazia? Confirmava a palavra dos apóstolos com os sinais que se seguiram. Então veja que Jesus disse, olha, vão pregar e aquele que crê vai acontecer isso. E os apóstolos acreditaram na palavra, foram e pregaram. E à medida que eles pregaram, esses sinais aconteceram tal qual como Jesus havia dito que aconteceria. Então isso cabe bem com a definição de fé que a gente vê lá em Hebreus no capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele recompensa quem o busca. E aí ele vai falar no início que a fé é a certeza daquilo que ainda não se viu. Então eles acreditaram nessas palavras de Jesus, mesmo sem, no caso deles, né, nem mesmo sem eles serem vistos, né? Porque eles já estavam fazendo treinamento com Jesus ali, tinha 3 anos. Mas eles diziam para os outros, olha, se você crê, os sinais que são operados por meio de nós serão operados também por meio de você, por meio na sua vida. E as pessoas creram dessa forma e assim Deus iria continuar mantendo a sua palavra. E por isso esses sinais iriam acompanhando. Vamos agora ver o que é que Mateus fala, né? Mateus capítulo 28, a partir do 16. Como é que está relatada aqui a comissão do evangelismo em Mateus? E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha dito. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha só aqui de novo, né? Jesus falando, o texto bíblico relatando que mesmo os apóstolos tendo estado com Jesus por 3 anos, tendo visto Jesus operar os sinais, tendo operado os sinais que Jesus operava, já sabendo que ele já havia ressuscitado, porque que ele já havia aparecido para eles, propriamente dito, alguns ainda assim duvidaram. Isso aqui, pessoal, não é o descrente não, tá? Isso aqui é um pessoal crente. Então você pode pegar essa referência e ver que são pessoas de dentro da igreja. Então hoje tem gente que é assim. A pessoa vê o paralítico andando lá na frente e diz assim, será que é verdade? Entendeu? Existe a questão do seguinte, e eu até digo para vocês, se eu ver a pessoa andando, eu sempre me pergunto se é verdade. Não porque eu duvide do poder de Deus, é porque na realidade eu tenho uma expectativa da malícia humana. Então tem muita igreja de falsos pastores que eles encenam essas coisas. Isso não quer dizer que Deus não as faz. Isso quer dizer que tem homens dizendo que são de Deus sem de fato serem. Porque a palavra de Deus diz que se a pessoa crê, esse sinal vai acompanhá-los. Agora, você imagina, se alguém tenta forjar um sinal dentro da casa de Deus, será que essa pessoa pode ainda ser tida como alguém de Deus?
Fica a reflexão, né? E aqui diz que alguns duvidaram. Quando chegou Jesus, o que foi que ele disse para eles? Todo poder me é dado no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, olha aqui, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então é por isso que o evangelizar, você precisa saber do que você está falando. Agora veja só como é interessante. O que você vai ensinar, tá? Sempre bom a gente ler com calma. Por isso que eu falo devagar. A maioria das pessoas que pega áudio meu no WhatsApp bota no 1.5, talvez bote até no vezes 2, né? Porque realmente eu gosto de falar para a pessoa entender. Se você entender falando rápido, amém, show de bola. Que bom que a tecnologia acelera para nós, né? Eu também acelero os áudios, tá, pessoal? Então é isso. Só que aí, veja só, Jesus não está mandando, olha só, a gente ensinar todas as coisas. Jesus não está mandando a gente ensinar as coisas. Ele está dizendo, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, o que a gente tem que dizer para eles é, olha, vá, creia em Jesus, creia na Bíblia, guarde tudo o que Jesus mandou. Mas não é para a gente ensinar essas pessoas. A gente, que eu estou falando, é quem vai evangelizar. O que está escrito no texto? Ensinando-os a guardar as coisas. Não está dizendo ensinando todas as coisas. Tá? A gente vai já chegar nessa parte lá mais à frente, mas é só para a gente já começar a falar sobre esse tema. E aí Jesus, quando manda o pessoal, diz assim, ó, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco todos os dias. Isso aqui é Jesus falando para os crentes, tá? Para você ter na sua cabeça que só quem tem Deus, só quem tem Jesus é o crente. Se você não evangelizar aquela pessoa boa, de coração puro, coração bondoso que você conhece, ela vai para o inferno. Então, se você gosta dela, evangelize. É o que a gente pode fazer. Eu mesmo, o meu papo, quem me conhece sabe, meus pouquíssimos amigos próximos sabem, muitos deles eu digo assim, cara, gosto tanto de ti, tu tem um coração tão bom, bom a ponto que dentro das igrejas é difícil da gente achar. Eu até parafraseio muito aquela parte de Jesus, né, que ele fala para o centurião, nem em Jerusalém eu encontrei tamanha fé. Aí tem alguns poucos amigos, né? De cabeça eu me lembro de 2. Eles não são da igreja, eu sempre digo, cara, tu tem um coração tão bom, que nem nas igrejas a gente encontra. O que me deixa triste é de saber que se tu não aceitar Jesus, tu vai pro inferno. É isso que eu falo para eles. E, inclusive, alguns deles já disseram para mim que eles assim, cara, de tudo que eu já ouvi da igreja, isso que tu me fala é uma das coisas que realmente me coloca mais para pensar. E aí eu digo, pois pense. Pense, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que a gente está por aqui. E quando encerrar aqui, encerrou. Então, de novo, essa é a importância de evangelizar. Aquele que não foi evangelizado, ele já está condenado. Ele não teve a opção de salvação. E talvez você teve a opção de evangelizar, talvez Deus tenha te colocado para evangelizar essa pessoa, preparou essa pessoa para ser evangelizada por você e você se acovardou. Ou você se rebelou, né? Também tem isso. Às vezes a gente não quer evangelizar quem a gente não gosta. Diz assim, tomara que vá para o inferno mesmo. Às vezes é um inimigo, né? Inimigo da vida. Você teria a oportunidade, a pessoa fez uma grande sacanagem com você, você teria a oportunidade de dizer, espero que um dia você
seja alcançado por Jesus e que ele te transforma. É isso, né? A gente pode lembrar de Jonas. Jonas não queria pregar no Ninivita, não é tanto porque ele tivesse medo de perder a cabeça, não. É porque ele não queria era que eles fossem salvos. Isso fica claro quando a gente lê o texto. Inclusive, isso foi ensinado por esse que vos fala lá na salinha do infantil. Quem tiver aí suas criancinhas do infantil, que estiver fazendo o curso, pode perguntar se o tio Rafael não ensinou para eles desse jeito. Então, Jesus ele fica conosco por meio do Espírito Santo, né? Também na aula do tio Rafael ele falou isso, que o Espírito Santo veio para substituir Jesus. Jesus subiu e o Pai mandou o Espírito Santo para ficar conosco, porque Jesus já não mais estava. Vamos para Lucas agora. Lucas, né, como eu já falei para vocês, assim como Mateus, eles foram evangelhos escritos, inspirados após Marcos, né? Por que eu estou dizendo inspirado após Marcos? Porque eles conversaram com Marcos como é que ele tinha escrito e o que ele tinha escrito para eles começaram a escrever o deles. Marcos foi apressado, colocou logo o negócio para correr. Então Lucas, né, lá no Evangelho, capítulo 24, a partir dos versos 4. O que é que fala? E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso aqui é Jesus falando que tinha que se cumprir tudo o que tinha sido profetizado a respeito dele desde o Gênesis, né? Veja que ele começa aqui, ó, na lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros, nos profetas e nos salmos. Tudo isso fala sobre a vinda de Jesus, né? Quando, lembrando bem rapidamente, né? Até a gente colocou isso no grupo da igreja, que foi colocado assim sobre a questão da genealogia de Jesus, que José era descendente de Davi e que Jesus pegaria a descendência de Davi por meio de José. Só que no livro de Lucas, como Lucas ele é um médico e Jesus era filho de Maria, ele também pegou a descendência de Davi de sangue por meio de Maria, porque Maria também era descendente da tribo de Davi. E isso cumpriu a promessa feita a Eva e a serpente, lá no Gênesis. Então tudo se iniciou por aqui, né? E aí Jesus pega e o que é que ele faz? No verso 45, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É disso que eu estou falando. Antes de Jesus os enviar propriamente sozinhos, tá? Porque o que acontece? Jesus já tinha mandado os discípulos pregar enquanto ele estava aqui. Porque como era que funcionava? Eles iam dizer, olha, venha seguir o mestre. O mestre é a nova aliança. Ele veio para cumprir as profecias. Aqueles que crescem passariam a vir seguir Jesus e Jesus tomaria de conta. Agora Jesus não estava mais aqui. Então era importante que os discípulos, que os apóstolos, tivessem a capacidade de ensinar as escrituras para aqueles que vão iniciar o caminho, né? Essa é a função do apóstolo. E aí a gente vai já falar sobre isso, né? Inclusive colocar esse permeio. Então aqui o que é que ele fala? No verso 45, abriu o entendimento das escrituras e disse, assim está escrito e convinha que o Cristo sofresse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Veja que o começando por Jerusalém foi feito tanto por Jesus quanto pelos discípulos. Jerusalém recusa Jesus, Jesus é crucificado, depois ressuscita. E aí agora de Jerusalém se espalha para todo o mundo, né? E destas coisas os apóstolos são testemunhas. E aí agora no 49, o que é que Jesus diz? Ó, eu envio sobre vós a promessa do meu Pai.
agora fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quer dizer, ele abriu o conhecimento das Escrituras, para que eles entendessem o que estava escrito, é o estudo que a gente faz na Bíblia. Só que ele disse assim, ó, antes de vocês irem, recebam poder para que vocês manifestem os sinais que eu disse que seriam manifestados por meio de vocês. E então ele levantou as mãos, os abençoou e foi levado ao céu. E eles saíram felizes para Jerusalém e ficaram lá, no templo, adorando a Deus, até que se cumprisse o que Jesus tinha dito, né? E a gente também viu sobre isso, né? Isso está relatado lá no livro de Atos, a partir do capítulo 2. Você viu a aula lá do Espírito Santo, né? Tá lembrando. E aqui acaba o relato de Lucas, né? E a nossa aula já está próxima do fim, faltam apenas mais 3 coisas. Esse aqui, em tese, tem muita coisa, né? João, capítulo 3, como eu já disse para vocês, o livro de João ele tem um particular. Sempre diga que alguém que aceitou a Jesus inicia a leitura da Bíblia pelo Evangelho de João. Porque se ele não aceitou a Jesus ainda, ele não tem o Espírito Santo. Ele vai ler a Bíblia e não vai entender nada. Ele precisa ser evangelizado. E esse trabalho é seu. É meu, é nosso. Só que aqui no livro, no capítulo 3 de João, eu quero fazer aqui o adendo sobre o que Jesus falou, né? A partir do verso 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí aqui é importante que você entenda, tá? Algo que eu vou esclarecer. Para, no futuro, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus tinha que ser levantado, tinha que ser crucificado, assim como aconteceu com a serpente no deserto, para que aquele que nele crê não pereça. Aí agora no 16, preste atenção. O que é que está escrito? Porque Deus amou o mundo no passado, tá bom? Não é Deus ama o mundo, porque Deus amou o mundo no passado, de tal maneira que deu no passado o seu Filho unigênito, Jesus. Aí, qual foi o motivo dele ter dado? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Basicamente repete o que foi dito antes, né? Só que aí o que está sendo explicando, isso é uma ênfase. Quando você repete a informação, é uma ênfase. Deus amou o mundo, dando Jesus para morrer crucificado, para que no futuro, depois de Jesus, todo aquele que cresce nele tivesse a vida eterna. Certo? Agora veja o seguinte. Vamos lá, continuando. 17. Porque Deus enviou no passado o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Certo? Então o mundo foi salvo quando Jesus veio. Aí agora vem um detalhe. O 18, eu fiz toda essa ênfase, né, toda essa pompa para chegar no 18. Quem crê nele não é condenado, certo? A gente tem 3 tempos verbais, passado, presente e futuro. Vou ler de novo para você entender a diferença. Quem crê nele, isso é presente. Se fosse no passado, era quem creu nele. Se fosse no futuro, é quem crer nele não será. Isso aí seria o futuro. Só que aqui está dizendo quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Essa frase está toda no presente. Porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Por que eu estou falando tudo do presente, Rafael? Eu não entendi.
Você vai já entender. Eu vou explicar agora e depois a gente vai ler o restante para confirmar. Eu criei em Jesus quando eu tinha uns 17 anos. Hoje eu creio em Jesus, certo? Se eu tivesse crido com meus 17 anos, mas hoje eu já não mais cresci, hoje eu não iria estar crendo. O que ia acontecer comigo? Eu estaria condenado. Por quê? A condição de não estar condenado é estar crendo. Então, não importa se você creu algum dia em Jesus, se você viveu isso, se em algum momento da sua vida você deixar de crer, aquele seu presente vai mudar todo o seu futuro. Assim como uma pessoa que tem toda uma vida de pecado, quando ela crê em Jesus, todo o passado dela é desconsiderado. E a partir daquele momento, no presente, ele crê em Jesus e ele já não mais está condenado. Quem não está crendo em Jesus está condenado. É isso. É isso que o verso 18 está dizendo. Tem certeza, Rafael? Vamos para o 19. E a condenação é essa. A luz veio ao mundo no passado. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Mas foi isso que aconteceu com os religiosos judeus. Eles gostavam do poder. Eles queriam ter poder. Eles não queriam ter a salvação em Cristo, se isso significasse abrir mão do poder. E aí no 20, todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Agora, no 21, quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí diz que depois disto, Jesus, com seus discípulos, foi para a terra da Judéia e juntamente com eles batizava. Então veja, né? Aqui a gente vai fazer o parênteses, né? Coloquei aqui o capítulo 4 de Efésios, até uma pessoa perguntou no grupo, né, da escola bíblica dos estudantes sobre isso. Então o que acontece? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode procurar no YouTube o podcast do Brunão Morada. O nome é Hub Podcast, HUB. Aí você pode colocar assim, Fábio Coelho, Dons Ministeriais. Numa explicação rápida, ele fala que o dom de Deus, do Pai, foi Jesus, que nos trouxe a salvação. O dom de Jesus, além do Espírito Santo, né, são esses aqui que a gente vai ver agora. Porque Jesus ele deixou a noiva, né, nós aqui, as ovelhas, para serem tomadas de conta até o dia que nós estaremos com ele. Vamos ver aqui o que é que fala. A partir do verso 10, Efésios 4:10. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, ou seja, o próprio Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tá? Então por que eu estou falando isso? Como eu falei para vocês no início, quem vai evangelizar é o evangelista. Quem vai discipular e ensinar vai ser o pastor e o doutor. Esse é o trabalho deles. Os apóstolos, eles são hoje o equivalente dos nossos missionários. Eles vão para um lugar onde não tem uma igreja, chegar lá, eles começam a pregar a palavra, a pessoa crê, eles ensinam, aí vão aparecendo pastores, evangelistas, doutores. Quando a igreja cresce, se estabelece, aquele apóstolo vai para outro lugar, abrir outra.
porque essa é a vocação dele. Hoje, o pessoal tem uma confusão grande. O pessoal acha que pastor é pregador. Pastor é pastor, não é pregador. O pregador, ele está entre o evangelista e o doutor. Em que sentido? O evangelista é o que prega os descrentes. Ele vai levar a mensagem do evangelho. É o que precisa. Quando ele traz para dentro da igreja, a doutrina, a disciplina, ela deve ser ministrada pelo doutor. Porque é para isso que Deus o capacitou, é para isso que Jesus disse: estou te separando para esse ministério. E o pastor, o trabalho dele é cuidar das ovelhas. Saber se as ovelhas estão bem, cuidar do casamento, cuidar dos jovens. Ele tem que arrebanhar. O próprio pastor tem que ficar sempre sendo ministrado pelo doutor, porque o trabalho do doutor é estudar a palavra. Tem algumas igrejas que colocam que pastores e doutores seriam a mesma coisa. Eu particularmente não concordo, porque eu não consigo ver no texto isso, né? Se fosse pastores e doutores uma coisa só, eu penso que Deus teria escolhido uma outra palavra para colocar. Assim como ele escolheu o apóstolo. O apóstolo, ele tem que ter passado por tudo isso, porque quando ele for abrir uma igreja, ele tem que saber um pouco de cada uma dessas coisas. E Deus vai capacitar o restante. Então, para a gente ficar entendido, quem vai evangelizar não vai discutir doutrina, não vai apontar os pecados que a pessoa está fazendo, né? Antigamente, quando o pessoal pregava para quem era católico, para Testemunho de Jeová, para Mórmon, o pessoal confundia o evangelizar com, por exemplo, o que faz um profeta, né? No Antigo Testamento, mais comum, que era tipo apontar o pecado da pessoa para que ela pudesse se arrepender. Mas esse não é o trabalho do evangelista. O evangelista não é chegar e dizer: olha, você adorar isso ou aquilo é errado. Ó, você guardar o sábado é desnecessário, é errado. Você fazer isso é errado. Isso não é evangelizar. O que é evangelizar é o que Jesus disse para nós fazermos. É que nós iremos até as trevas e lá nós vamos falar da luz e não das trevas. Então a mensagem do evangelho é muito simples. Jesus abandonou a sua glória, o seu estado de Deus junto ao Pai, para nascer como homem, passar por tudo que nós passamos todos os dias, mesmo não sendo encontrado culpado, ser julgado culpado e morrer, morte de cruz, sem reclamar, sem desobedecer, para que por meio do seu sacrifício todos os nossos pecados possam ser pagos e perdoados. E a partir daquele momento, nós sejamos livres para escolher estar com Ele. Ele nos resgata do império das trevas para o reino da sua luz. Essa é a mensagem do Evangelho. O resto é outra pessoa que vai fazer. É outra pessoa que estuda mais, é outra pessoa que tem mais argumentos. O pastor vai cuidar das feridas da pessoa, assim como ele faz com as ovelhas, né? O pastor, ele tosqueia a ovelha, ele desengancha a ovelha, ele tira do buraco, tira do lamaçal. Se ela se perder, ele vai buscar. O que a gente vê hoje em dia muito comum é que o pastor fica enfurnado com livros, né? Não tenho nada contra estudar, não. Quem me conhece sabe. Só que a gente tem que estudar com o objetivo de realizar as nossas funções, né? Então, a função do pastor não é ser um perito, um profundo conhecedor. Isso é o trabalho do doutor. O trabalho do pastor é sempre estar olhando pelas ovelhas. Eu tenho 100 ovelhas, hoje só vieram 99 no culto. Vou ligar para aquela, saber se ela está perdida, saber se ela está doente, vou visitar, vou conversar.
Se o filho nasceu, eu vou estar presente para abençoar lá na casa dele. Quando tiver festa, eu quero estar lá. Se for para chorar, eu quero estar junto. É o trabalho do pastor. Tanto que, né, aí entrando um pouco no catolicismo, quando Jesus apareceu aos discípulos e ele foi falar com Pedro, por 3 vezes ele perguntou: Pedro, tu me ama? E quando Pedro disse que sim, o que foi que Jesus disse para ele? Apacenta meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Ele mandou todo mundo pregar, mas ele separou alguns para serem pastores. Pode olhar, leia nos evangelhos, procure o que faz o bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Eu canso de dizer isso. Eu não canso, na realidade, né? Digo para todo mundo. Eu não congrego em igreja grande, porque eu quero ver. Eu moro do lado da Canaã, a sede nacional, maior igreja da América Latina. Eu digo que eu ouvi da boca do Jessé Góes quando ele estava levantando os fundos para fazer a igreja. E esse era o objetivo, ser a maior igreja da América Latina. Nunca foi o chamado de Jesus para pastores, isso, nunca foi. Então, é o que eu digo, a pessoa diz, eu chego lá na igreja, congrega onde? Não, eu congrego na Canaã, ali perto, bem pertinho lá de casa. Quem é o teu pastor? Jessé Góes. Aí eu digo assim, é mesmo? Pega o número dele aí no teu celular, me mostra o WhatsApp dele. Falou com ele quantas vezes? Não, mas ele é que é o pastor lá da igreja. Aí eu disse, ele prega na igreja que tu congrega, é diferente. Não é trabalho de pastor. Quem é o que eu falo, tipo, a minha opinião é centrada na Bíblia. Fica a critério da pessoa. Aí todo mundo tá fazendo hoje. Sim, aí que culpa eu tenho? Que o pessoal tá fazendo errado? Tá, o texto está escrito. Não sou só eu que penso assim, entendeu? Não estou dizendo que o pastor ele não ele tem que ser incauto. Pelo contrário, tem outros pastores aí que também acham que são profetas. Aí eu digo, tu é profeta ou tu é pastor? Aí outro passa um tempo sendo pastor, aí não, agora eu sou apóstolo. Aí eu digo, rapaz, tem alguém errado na história. Ou é o texto bíblico, que a Bíblia diz que ele deu uns para ser apóstolo, outro profeta, outro pastor. Aí tem um que é pastor. Aí começa a profetizar na igreja, diz, eu sou profeta, e não sei o quê, e grita, pula. Aí eu digo, mas o senhor não era pastor, não? E aí tem outro que é como eu disse, ficou como pastor a vida todinha. No final da vida, ele acha que tem que ser promovido, tipo de anjo para arcanjo. Aí, não, eu era pastor, agora pastor é muito comum, eu quero ser chamado de apóstolo. Ainda tem outros piores, também de uma igreja grande e muito envolvido em escândalos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu não disser para você o que é o errado, pode ser que você confunda isso com a igreja verdadeira. E é o que eu sempre falo, quando eu evangelizo, eu pergunto onde é que a pessoa mora e eu indico para ela em qual igreja ela deve congregar, porque é minha responsabilidade. Eu que conheço, eu já vivo nisso. Se você traz a pessoa para o evangelho e deixa ela largada, a primeira coisa que o diabo faz é tentar levar ela para uma igreja dessa para matar, para sequestrar depois. E aí teve uma certa igreja aí que o cara achou pouco que ele era pastor, depois colocou bispo, arcebispo, trouxe de volta a figura do sumo sacerdote e ele era só pastor, mas era o supremo da igreja. Então você vê que são pessoas que não têm o apreço pela palavra. A pessoa gosta de chafurdo, de fuzuê. A gente não precisa disso, o evangelho é simples, principalmente para quem vai evangelizar, que não tem o chamado, mas quer evangelizar, não vai ser um evangelista, né? Se ocupa disso. É como eu sempre falo, todo mundo evangeliza, mas nem todos são evangelistas. É igual aquela história, todo mundo estuda, nem todo mundo é só estudante. O cara quer fazer um concurso, estuda, mas ele já tem o trabalho dele. Quando ele passar no trabalho dele, ele continua estudando, mas ele não é estudante. Ele tem um cargo. E até quando é que isso vai acontecer, Rafael? O verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé.
O que é a unidade da fé? Todo mundo tem o mesmo entendimento. A fé vem pela palavra de Deus, Romanos 10. Então você lê a palavra de Deus, entende o que está escrito, crê naquilo, pratica. Pronto, todo mundo estiver fazendo igual, a gente tem a unidade da fé. Entendeu? Até a estatura perfeita de Jesus. Aí ele fala no 14, por quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Como acontece hoje em dia, o pastor tatuado, o pastor do cabelo pintado, o pastor da calça colada, vai inventar de ser pregador de TikTok e cria lá umas frases de efeito, ou umas frases que rimam, ou faz umas piadas, ou diz que ele veio para apresentar um negócio diferente, como nunca tinha hoje, e realmente, na verdade, geralmente é umas cores diferentes. Só que a gente não tem que procurar cor diferente, a gente tem que procurar as coisas da Bíblia, porque é ela que é a nossa regra de fé e prática. Tem até um dito pastor que já diz que nem mesmo a Bíblia tem que procurar. Aí é que termina de quebrar o negócio. E aí o pessoal hoje vê, tipo assim, poxa, que igrejinha legal, com essas paredes rosa e luzes de neon. Vou lá, talvez o Jesus seja diferente, um Jesus mais legal do que o outro. Aí, o que é que vai acontecer? A pessoa não está vivendo o evangelho. Ela está num clube social que ela escolheu. De quem é a responsabilidade? De quem evangeliza. De quem discipula. A pessoa evangelizou e diz assim, ó, vai para essa igreja aqui que é uma igreja séria. Segue o testemunho que eu estou vivendo lá. Chega lá na igreja, ela vai ser discipulada por alguém que tem apreço à Bíblia. Aí a pessoa vai, discipula, batiza. Se depois a pessoa se desviar e quiser ir para a igreja do pula-pula, é responsabilidade dela. Judas traiu Jesus depois de ter passado 3 anos com ele. Os outros 11 não ficaram. Mas mesmo assim você vê que Jesus, quando apareceu, muitos duvidaram. O próprio Tomé disse, não, se eu não meter o dedo dentro dos buracos da mão, não acredito. Entendeu? Cor de crente, isso é crente. Só que tipo, o Tomé não se perdeu. Ele levou uns carão, mas não se perdeu. Então, às vezes é isso. Só que a gente tem que ter maturidade, pessoal. Ah, o pastor disse. Se ele disse e tiver na Bíblia, ok. Se ele não disse e não tiver na Bíblia, paciência. Aí eu prefiro ficar com a Bíblia. Aí é o que eu estou dizendo. Cada um tem que ter essa certeza de que a sua fé ela tem que estar firmada na Bíblia, firmada em Jesus. Porque pode ser que o pastor tenha se enganado, esteja errando por ignorância. Porque ele mesmo, talvez, e tem muitos, né, que tipo, não, eu já sou pastor, não aceito que ninguém me ensine nada, não. Eu não preciso disso. E aí, Jesus até perdoa ele porque ele está agindo na ignorância. Mas se você leu e você vai no que ele falou, fazendo as mesmas coisas, só que você tem um entendimento diferente, aí quebra com você, porque a gente vai prestar conta da nossa fé, das nossas obras. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu não estou falando, vamos ter um entendimento, tá? Não é que a gente tem que brigar com tudo por tudo, tem que estar duvidando de pastores, porque afinal de contas os pastores foram colocados lá, tem um ministério, assim como apóstolos, doutores, mas a instrução suprema é a de Jesus. E o que foi que Jesus disse? Pelos frutos conhecereis. Pega nas palavras de Paulo, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então, meu irmão, se você viu um pastor sério, um pastor que a casa dele é bênção, que os filhos dele são bênção, guardado na palavra, que não é um pastor que usa calça de pagode, coladinha, acochadinha, que parece uma mulher, se maquia mais do que a mulher, que tem aquilo que Jesus disse que um pastor tem que ter. Aí, Rafael, quer dizer que o pastor não pode se arrumar? Né? Pode, só que ele não tem que ter essa vaidade exacerbada. Tá lá, se você quiser procurar. Sobriedade. Sobriedade é isso. É você saber que você vai sair de terno e gravata porque você vai para um evento importante,
Mas você escolher um terno e gravata bege, azul, escuro, não um rosa choque. Não você usar gravata dos bichinhos da Disney. E tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, são coisas que eu já vi, entendeu? Porque o pastor genuíno, ele sabe que ele não está ali para chamar atenção para ele. Ele tem que chamar atenção para Cristo. Esse é que é o lance. Então, quando você vê gente que se exalta onde deveria estar exaltando Jesus, geralmente o princípio é a ruína. Quando você vê gente dizendo, eu sou acima da média, eu fui chamado para ser assim. Meu irmão, é o que eu sempre disse. Eu fui chamado para ser escravo de Jesus. Se eu alcançar a misericórdia de ter o conhecimento e o poder, a graça do Espírito Santo na minha vida que Estevão, um diácono, teve, meu irmão, meu coração fica feliz demais. Muito feliz. Se eu pudesse trocar todos os livros que eu já tenho lido para alcançar isso, não pensaria duas vezes. Só que eu entendo o meu chamado e você tem que entender o seu também. Então é por isso que eu dei uma pincelada nisso para que a gente entenda, né? E aqui vem o verso 16. A gente tem que seguir a verdade em amor, crescendo naquele que é a cabeça, Cristo. Se não for para crescer em Jesus, é melhor ficar pequeno. Porque o que é que fala o 16? Todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação correta de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então é o que eu sempre falo, pastor é pastor, diácono é diácono, apóstolo é apóstolo, evangelista é evangelista, doutor é doutor, ovelha é ovelha. Tem gente que não tem gente que acha que todo mundo tem que ser um desses. Não, tem gente que vai ser só ovelha, entendeu? Tem gente que vai ser só ovelha. E é isso. A gente tem que saber para que nós fomos chamados e cumprir a nossa parte. Se cada um de nós fizer a nossa parte, todos nós cresceremos em Jesus. E para finalizar, aquele bom e velho Evangelho de João, né? Que falou de Jesus? O penúltimo capítulo, o 20. Diz que Jesus chegou lá no meio do pessoal, mostrou as mãos, mostrou ali onde o soldado tinha enfiado a lança. Todo mundo creu, ele deu a paz, soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. E aí vem um verso que diz aqui no 23. Alguns livros não trazem, né? Algumas cópias da Bíblia, mas no geral é aceito. Só que a gente, como eu digo, tem que entender o que está escrito e não o que as pessoas entendem, né? Ele diz, ó, recebeu o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. E aqueles a quem vocês mantiverem os pecados serão mantidos. Aí você pode parar para pensar e dizer assim, que coisa forte, quer dizer que sou eu que vou decidir o destino da pessoa? Mais ou menos. Não é que você vai decidir, você vai discernir. Essa que é a diferença. Se uma pessoa chegar para mim e se confessar, igual a gente fazia no padre, né? Eu, graças a Deus, fui católico, apostólico, morava em Caucaia, não era romano. E me confessei meus pecados várias vezes para o padre, e para vários na realidade, né? E pagava a minha penitência lá, que ele dizia, olha, ora, tantas disso, tantas daquilo, fica de joelho, faz um jejum. Isso é sensacional, sensacional. Porque, assim, hoje eu sei, né? O problema é que naquela época não é ensinado pra gente dessa forma. Aquilo ali, você não está pagando os seus pecados. A gente chama de penitência.
Rafael, tu tá falando muito da Igreja Católica, tá com saudade? De forma nenhuma. Eu não quero voltar ao primeiro amor, como diz bem o pastor Esaú. Eu quero ir ao nível mais profundo. Mas a gente tem que dar honra a quem tem honra. E a gente tem que entender o erro das coisas erradas. Não adianta você dizer que é errado se você não puder apontar o erro. Então, qual era o problema? O nome desse ritual é penitência. Penitência é o mesmo que castigo. Quem é que você está castigando? Se você está orando de joelho e fazendo jejum. Aí você pode dizer, eu estou castigando a mim. Não, você está castigando a sua carne. E isso é uma instrução bíblica. Mortificai a vossa carne para que o seu espírito cresça. Então, a realidade é essa. Cara, você está em pecado, está pecando, faz oração de joelho. O pastor Esaú sempre fala. Ah, se eu posso orar de joelho, eu oro de joelho. Se eu puder orar em pé, eu oro em pé. Se eu só posso orar sentado, eu só oro sentado. Mas quanto mais você se humilhar na presença de Deus, mais você vai alcançar. Não que Deus precise dessa sua humilhação, mas é porque a sua humilhação vai mexer no teu coração e te aproximar de Deus. Isso é mais para você do que para Ele. É como quando Ele manda a gente orar. Ele sabe do que a gente precisa antes da gente pedir. Mas por que Ele quer que a gente peça? Para criar o relacionamento de nós. Então, quando fala que os pecados de quem você perdoar serão perdoados, é porque se eu olho para uma pessoa, prego o evangelho para ela, e ela chora, né? Recebe, tem uma revelação, e diz assim, eu quero esse Jesus que tu está me oferecendo. A gente ora por aquela pessoa, receba o Espírito Santo. Querido, eu digo sem sombra de dúvida, nesse momento os seus pecados foram perdoados. Está saindo da minha boca, só que as palavras quem disse foram Jesus. As mesmas que ele disse para a adúltera. Entendeu? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. A questão é essa. Não é a autoridade que nós temos para perdoar pecados é de acordo com o que a Bíblia nos dá. Não é que tipo a pessoa cometeu o pecado, continua cometendo o pecado e eu vou dizer que ela está perdoada. Não vai estar. Entendeu? Agora sim, a Bíblia fala que nós havemos de julgar os anjos. Então a gente tem que julgar, pessoal. E eu sempre falo isso quando tem oportunidade. A primeira pessoa que você tem que julgar é a si mesmo. É o reflexo do espelho. Eu estou sendo o crente que eu poderia ser. Eu estou agradando a Deus naquilo que Ele quer que eu faça. Entendeu? Pastor Diego sempre fala uma coisa, né? E eu sempre, como eu disse, eu dou honra a quem tem honra. Então eu falo do pastor Esaú, falo do pastor Diego. É importante, pessoal, você prestar atenção nas palavras dos nossos pastores. Eles estão lá para isso. Entendeu? Eles estão lá para isso. E o pastor Diego sempre fala, a Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. A nossa vida, você é o testemunho. Se você é um crente, o cara não sabe por que você é tão bom, mas quando você chega lá e diz para ele, eu sou um mínimo reflexo de Jesus em mim. Aí ele, cara, eu também quero isso. Tem como eu ganhar também? Entendeu? Então, pessoal, é isso. Vamos evangelizar. Vamos trazer as pessoas para a igreja. Vamos fazer como André disse quando ele foi buscar Natanael. Vem ver. Cara, Jesus é real. Vem ver. Faz um teste, dá o primeiro passo. Quando tu estiver lá, no primeiro passo, que tu começar a entender, que tu começar a ter relacionamento com Deus, tu vai ver. É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que ficar apontando pecado. Então, pessoal, eu procurei me estender um pouco mais nisso, para que a gente entenda que todos somos partes do mesmo corpo. E vamos continuar o discipulado para o módulo 2, porque o módulo 2 é como nós devemos nos comportar dentro da igreja em relação aos nossos irmãos. Que todos nós sejamos abençoados para a honra e glória do Senhor Jesus e fiquem na paz. Na paz.